hoje está de férias, uma semaninha de férias, por isso não está conosco. Vamos lembrar de orar por essa família tão amada. E nós aqui vamos para 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 em diante, avançando pelo capítulo 6 até o verso 2. Peço que você abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, de 18 a 6, 2. E aí, criançada, ajudem os adultos aí para eles não demorarem. Vamos atenção à palavra de Deus, assim diz a Escritura. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade, te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui e reconhecemos que só temos direito de estar aqui, porque Cristo se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos tua justiça. Nessa manhã, ao considerarmos essa obra da reconciliação e ao pensarmos sobre as implicações disso para nossas vidas, pedimos, Senhor, que direcione nossos corações, que nos dê atenção e foco para atendermos a palavra pregada. Que seja hoje, Senhor, como diz o texto, dia de grande salvação. Em nome de Jesus. Amém. Todos vocês, crianças, sabem que tem algumas ocasiões na vida que a gente precisa se reconciliar, não tem? Sabe o que é reconciliar, crianças? É quando duas partes, você, o seu irmão, seu primo, seu amigo, ou sua mãe, ou seu pai, ou alguém, vocês estão meio brigados. Alguém fez alguma coisa que deixou o outro triste. Uma ofensa, um pecado, alguma coisa, e a gente precisa, muitas vezes, se reconciliar. Não só as crianças, mas todos os adultos sabem que reconciliação é parte da vida. Talvez você hoje mesmo esteja ansiando pela reconciliação com alguém que era parte da sua vida e não é mais. Todo mundo já participou disso, todo mundo já fugiu disso. Tem algumas reconciliações que a gente não quer que aconteça, a gente não quer lidar com o problema, a gente não quer resolver o pecado. E a gente sabe que tantas e tantas vezes precisamos de ajuda para isso. A gente não consegue sozinho resolver o problema, a gente precisa que alguém venha e participe da conversa com a gente. E não é só apenas com pessoas, mas o mundo todo é assim. O mundo tem conflitos. Existem os conflitos pessoais, existem os conflitos militares, conflitos econômicos, conflitos de interesse. E tantas vezes é necessário que alguém chegue e intervenha, que alguém faça alguma coisa para que a guerra pare, para que o conflito acabe. Alguém tem que vir e botar o seu nome nisso tudo. Pessoas diferentes precisam ser representadas, aliás, países precisam ser representados. É por isso que nós temos as famosas embaixadas. As nações têm as suas embaixadas e os seus embaixadores. Aqui em Brasília, sendo a capital do Brasil, é bem curioso isso para a gente, né? Quem não é de Brasília não estranha quando está andando por aí e vê tudo isso. Algum de vocês já entrou numa embaixada? Já entraram na embaixada? É legal, não é? Eu sei que é um negócio às vezes meio estranho a ideia de estou entrando num pedacinho de terra que não é do Brasil, digamos assim, é de outro país. Tem gente de outro país, tem uma bandeira lá que não é a nossa. Quem deixou pendurar essa bandeira aí? É um negócio meio engraçado. Vários de vocês, eu sei, já foram à embaixada dos Estados Unidos, não foram? Para pedir um visto, para querer ir lá dar um abraço no Mickey, esse tipo de coisa. E é um negócio meio estranho, porque você passa por aquela segurança toda, você se sente um pouco em terra estranha,
E você se sentiu à vontade lá na embaixada dos Estados Unidos? Você ficou bem à vontade? E aí fala para o marido, não vai fazer piada, hein? A esposa sempre tem que dizer para o marido, não é para ficar de brincadeirinha, entrevista de visto é coisa séria, tá? Eu lembro de ir à embaixada de Portugal alguns anos atrás. Foi um evento cultural que teve por lá, uma exposição, não lembro bem o que era, mas achei lindo aquilo lá tudo, o jardim e tudo que tinha por trás. Ali no início da L4 Sul, tem a embaixada do Iraque. Não sei se vocês se lembram, mas lá na época, nos anos 90, quando teve a primeira guerra lá do Iraque e tudo mais, sempre tinha umas viaturas policiais que ficavam ali. Eu lembro de passar a criança ali, ficar bem impressionado com aquilo. Porque vai que a Operação Tempestade no deserto tem ramificações em Brasília, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer com essas coisas. Para quem conhece, sabe que época de Copa do Mundo é das melhores épocas para conhecer embaixadas, né? Eu estou vendo uns sorrisinhos porque eu sei que alguns de vocês já se infiltraram em embaixada alheia para ver jogo de Copa do Mundo. Por exemplo, famosamente, a da Alemanha, né, recebe o pessoal, abre as portas para o pessoal poder ir ver os jogos, comendo comidas típicas, tomando bebidas típicas. No caso da Alemanha, barris e barris e barris de guaraná geladinho oferecido para o pessoal. É sempre interessante como isso anda. E é divertido você estar dirigindo em Brasília e você vai andando e você vê uma placa que diz Austrália, Portugal e Rússia. Ali à esquerda, Marrocos, Filipinas e França. E você fica assim, achando engraçado, mas você já deve ter notado que a organização das embaixadas pela cidade não segue o mapa mundi. Já notou isso? Eu confesso que isso me incomoda um pouco. Ok, me incomoda muito, não só um pouco. Afinal, se nós temos uma cidade famosa por ser planejada e organizadinha, por que não fizeram direitinho ali as embaixadas, assim, os continentes e tal? Ah, se eu tivesse vivo na época, vocês iam ver como ia ficar legal esse negócio. Claro, para que serve uma embaixada? Para que serve isso? Crianças, quando vocês estiverem andando pela cidade e virem uma placa dizendo Rússia, França ou o que for, e virem aquele prédio, entendam, aquilo ali está representando outra terra na nossa terra. A embaixada está aqui para falar, para representar, para tratar neste lugar, no nosso Brasil, do que é importante para o outro país, para outra terra. Essa embaixada tem diplomatas, embaixador, coisas assim, que estão servindo as suas nações aqui. Não é diferente com a gente. Nós temos nossos embaixadores, nossos diplomatas em vários lugares do mundo. Pela pesquisa que eu fiz, dos 194 países da atualidade, apenas 56 não têm algum tipo de representação brasileira. Eu fiquei um pouco chateado de que Kiribati não tem representação brasileira, um país que se tornou muito querido no meu coração recentemente. Inclusive me ofereço, se alguém souber o que fazer. Mas a pergunta que eu tenho para você hoje é, e um reino que não é deste mundo? Um país de outra era, o reino dos céus. Nós estamos falando sobre o fato de que somos criaturas de uma nova terra. E essa nova terra, essa pátria celestial, tem embaixada? Tem embaixadores? Tem gente que pode falar no nome de lá e chamar as pessoas a uma reconciliação? E mais, será que é possível oferecer cidadania dessa terra aos que são dessa terra? Esse é o nosso assunto de hoje. Se liga no que está para acontecer. Hoje nós vamos aprender que Deus em Cristo reconciliou o mundo consigo mesmo e fez da sua igreja os embaixadores do seu reino para chamar as nações a se juntarem a Ele. Bonito, né? Deus reconciliou o mundo consigo mesmo em Jesus e fez a sua igreja ser a própria embaixada, por assim dizer, onde nós, em nome de Cristo, chamamos as pessoas desta terra para se reconciliarem com Ele. Vamos entender isso com calma. A primeira verdade para a gente entender bem é que foi Deus quem nos reconciliou consigo mesmo em Jesus. Volta ao início do nosso texto, verso 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus.
Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. No último sermão, seguimos Paulo e suas explicações sobre o que é que nós nos tornamos em Cristo. Falamos sobre como nele nós somos novas criaturas, também podendo ser traduzido como parte de uma nova criação. As coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo, inclusive o nosso olhar se fez novo. Agora, convertidos em Cristo, nós olhamos para Jesus e para os outros seres humanos de um jeito novo. Olhamos com os olhos da fé, procurando ver aquilo que importa eternamente, não com um olhar carnal para as pessoas ou para o próprio Jesus. Verdade, ainda não somos o que seremos, mas já começou em todos nós o processo irreversível da santificação. E Paulo agora explica ainda mais sobre o que aconteceu, como isso se deu e o que isso significa para as nossas vidas. E ele se volta para essa ilustração, essa metáfora da embaixada, do embaixador, da reconciliação. Nós somos parte de um novo mundo. E esse novo mundo implica, para cada um dos que crê, em uma nova cidadania. Um novo passaporte, por assim dizer. E foi Deus que fez isso. Paulo insiste várias vezes no nosso texto que isso proveio de Deus. Foi ideia dele. Foi plano de Deus operar a reconciliação. Vamos entender isso. Primeiro, note essa questão tão séria. Foi o Senhor quem fez tudo isso. Isso tudo aconteceu, você ser salvo em Cristo, você ser nova criatura, o Espírito Santo dizer haja luz, você deixar o seu passado para trás, você se tornar livre em Cristo. Tudo isso foi porque Deus quis. Se fosse depender da gente, não ia acontecer nunca. Ao Senhor pertence a salvação. A Bíblia insiste nisso. O Senhor originou, o Senhor planejou, o Senhor buscou a nós a parte ofendida, a parte ofensora, ele a parte ofendida. A iniciativa foi dele, a ação é dele, a glória é dele. Ele nos reconciliou consigo mesmo. Não é assim que a gente costuma proceder, é? Quando uma pessoa te ofendeu, o que você faz em geral? Ele que venha me procurar. Ele que se mova. Ele que vem aqui comer na minha mão para provar que está arrependido. Fulano me ofendeu, ele que venha fazer reparação. Não foi assim que Deus fez. O Senhor não ficou lá no céu olhando com ira, esperando a humanidade se tocar dos seus erros, esperando a humanidade acordar para a vida e a humanidade falar, ó Senhor, nós te ofendemos, tem algum jeito que a gente possa se reconciliar? Tem algo que nós possamos fazer? Tem algum jeito aí da gente resolver o nosso problema? Reconhecemos que erramos. Não foi assim. Foi Deus quem nos olhou do céu e no seu grande amor iniciou essa obra belíssima, essa obra de reconciliação. E como Paulo bem explica, isso foi feito em Cristo. Isso faz toda a diferença. Porque a pergunta é, como que Deus fez isso? Como que ele agiu? O que ele fez? Ele deixou o mal de lado? Ele falou assim, quer saber? Vocês me ofenderam muito mesmo, mas tô nem aí, deixa pra lá, finge que nada aconteceu, vem cá e dá um abraço. Foi assim que Deus fez? Não foi assim. Não seria o santo Deus, não seria o nosso Senhor. O Senhor nunca deixa o pecado para lá. O Senhor nunca faz pouco caso do mal. Mas Ele construiu Ele mesmo a solução para esse impasse. E o impasse é, como que um povo de culpa infinita por causa do pecado pode ser perdoado? Em nosso pai Adão, nós pecamos, todos caímos, todos nós nos tornamos culpados. Mas Deus, Ele mesmo, providenciou um caminho maravilhoso para que a dívida que nós tínhamos com Ele fosse paga. Uma que envolvia satisfazer sua justiça, ao mesmo tempo em que nos dava algo na sua graça. E tudo isso se une em quem? No substituto Jesus Cristo. Imagina que loucura seria se nos conflitos mundiais que nós temos por territórios, nas disputas econômicas e militares, um país se oferecesse para sanar ele mesmo as ofensas que o outro país cometeu. Imagina, por exemplo, que a Ucrânia vira e fala assim, nós vamos consertar e fazer reparação por todos os danos que os russos fizeram para que os russos se reconciliem com a gente, para que nós fiquemos bem. Não é assim que funciona. Quando acabam guerras, espera-se das partes derrotadas que façam pagamentos, que façam reparação, que façam diversas questões, a gente vê isso na história humana. Mas na história da salvação foi diferente. Foi a parte ofendida que falou, eu vou dar
o que precisa. Eu vou reconciliar comigo mesmo. Eu vou resolver o problema. E veja, nós não estamos falando aqui de meros países iguais na terra. Nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso e Soberano, que poderia facilmente esmagar toda e qualquer nação, todo e qualquer inimigo, mas amorosamente interviu, dando o seu próprio filho para que houvesse paz. É muito interessante esse negócio. É muito diferente do que a gente pensa que deveria acontecer. Jesus Cristo veio para ser oferecido Ele mesmo como aquele que paga a ofensa que nós cometemos, para que houvesse reconciliação, para que houvesse paz. Deus fez, é o que Ele está dizendo, o que era necessário para que fôssemos reconciliados com Ele. Ele não deixou para lá, fingindo que não houve ofensa. Ele enviou Jesus Cristo para morrer a morte dos pecadores. Ele atribuiu os nossos pecados não a nós, mas a Cristo. O verso 21 fala disso. Esse verso 21 ele é bastante famoso. Ele faz referência à chamada grande troca, ou como Lutero dizia, a troca maravilhosa. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Mas não é só que ele se torna pecado, algo também acontece do outro lado, não? Para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Temos aqui nesse versículo final do capítulo 5 um baita resumo do que Jesus fez. O que Jesus conquistou na cruz? Tem muita confusão, inclusive entre evangélicos, acerca disso. O que foi a morte na cruz? O que aconteceu ali? Para que serve a vida de Jesus e a sua morte? Talvez, inclusive, muitos que se chamam evangélicos diriam: Jesus estava ali dando um belíssimo exemplo de abnegação ou de disposição por sofrer, e deixou para a gente um exemplo a seguir. Não foi isso que aconteceu na cruz. O que acontece na cruz do Calvário é uma grande troca. Jesus se faz pecado por nós e recebe sobre ele a ira eterna do Senhor. E Deus dá para nós a sua justiça. É uma grande e maravilhosa troca. Ele se torna pecador. Nós somos considerados justos. Tá, o que significa direitinho essa história dele se fazer pecado por nós? Lembre-se, Jesus Cristo, o Deus homem, nunca pecou. Diferente de absolutamente todos nós, diferente de absolutamente todos os outros seres humanos que já pisaram no planeta Terra, ele nunca pecou. Ele é o único homem que em toda a história não merecia morrer, pois nunca pecou. E ele morre. E a sua morte foi substitutiva. A ideia da substituição, ela aparece em toda a história das Escrituras, a noção de que Deus está disposto a receber o sacrifício ou a morte de um substituto inocente para limpar o culpado. A Bíblia insiste nisso, acontece desde o jardim. Os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para isso, de que Deus estava disposto a, em vez de morrer o pecador, um inocente morrer em favor do pecador. Essa substituição acontece desde o início, como li um teólogo falando esses dias de forma muito bela. No jardim, um animal para o casal. No Êxodo, um animal para a família. No dia da expiação, um cordeiro para toda uma nação. Na cruz, um cordeiro para o mundo todo. Todos os que creem recebem o benefício da sua morte. Mas veja, o benefício vai além de ele levar a minha culpa. Opa, levou minha dívida, que alegria. Ele ainda me dá a sua justiça, o seu mérito. É uma troca. Ele leva a minha culpa e nós levamos a sua justiça. No tribunal de Deus, ele é declarado culpado e morto como tal, e nós somos declarados justos, porque recebemos essa bênção. Queridos, isso é importantíssimo, isso é um dos aspectos centrais do protestantismo, do nosso entendimento da salvação. E é importante a gente entender essa questão, porque várias linhas teológicas do nosso tempo negam essa verdade tão basilar, tão importante. O romanismo, por exemplo, explicitamente nega isso que eu acabei de explicar para vocês. Mas não somente isso, algumas linhas evangélicas que estão se enamorando de um caminho de volta para Roma também gostam de negar esse tipo de coisa. O mais famoso desses rumos é o pessoal da Nova Perspectiva em Paulo, liderados por N.T. Wright e outros autores, mas a turma da Visão Federal também, Rich Lusk e outros, negam esse tipo de coisa.
Mas a visão protestante é essa. Cristo se faz pecado e recebe a nossa punição. E nós recebemos em nosso favor a sua justiça. Se você quiser aprender a terminologia teológica, isso se chama dupla imputação. Crédito duplo. Nós recebemos a justiça, ele recebe o mal, a punição. Jesus leva algo nosso e Jesus nos dá algo seu. Os catecismos reformados, as confissões reformadas, desde o início ensinam isso. Por exemplo, o famoso catecismo de Heidelberg, de Zacarias Ursinos, na pergunta 60, a pergunta é: como você é justo perante Deus? E a resposta é: somente por verdadeira fé em Jesus Cristo. Mesmo que a minha consciência me acuse de ter pecado gravemente contra todos os mandamentos de Deus e de não ter guardado nenhum deles e de ser inclinado ao mal, todavia, Deus me dá, sem nenhum mérito meu, por pura graça, a perfeita satisfação, justiça e a santidade de Cristo. Deus me trata como se eu nunca tivesse cometido pecado algum, ou jamais tivesse sido pecador, e como se eu, pessoalmente eu, tivesse cumprido toda a obediência que Jesus Cristo cumpriu por mim. Esse benefício é meu somente se eu aceitar pela fé. Que coisa mais linda! Se você crê em Cristo, irmão, Deus não te olha como um pecador, como alguém que ele olha e fala assim: eita, de novo você, hein? Ele te olha como alguém que teve a dívida paga. E ele te olha como alguém que cumpriu a justiça. Porque Jesus se fez pecado por você e você se tornou justiça de Cristo. É até assustador essa boa nova, né? A gente fica assim: uau, é mais até do que eu pensava. Sim, é a graça de Deus em seu favor. É a graça de Cristo te salvando. Deus reconciliou o mundo consigo mesmo. Deus fez aquilo que nós nunca seríamos capazes de fazer. Essa é a primeira verdade maravilhosa do texto. E tem mais. Tem as consequências que vêm com isso. Porque Deus não somente perdoou os nossos pecados, mas além disso, Ele agora nos alistou para sermos os mensageiros dessa notícia que se espalha pelo mundo. E é a segunda verdade que a gente precisa ver no nosso texto. Olha de novo como isso aí está misturado no que a gente acabou de ler. Olha de novo do verso 18 em diante. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores, em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que se reconciliem com Deus. Olha o comecinho do capítulo 6. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos. Também vos exortamos. Veja, Paulo está nos explicando que essas verdades maravilhosas do que Deus fez foram entregues na mão da igreja, na mão do seu povo. Ele recebeu a palavra da reconciliação e se torna um embaixador. O que é um embaixador mesmo, do verso 20? É alguém que falava, no contexto mais antigo, não é muito diferente hoje, é alguém que falava em nome do rei, em nome do reino, em nome de uma comunidade. Como hoje nós temos embaixadores, como mencionei na introdução. Temos inúmeras representações diplomáticas. Passeie pela L3, pela L4 Sul e Norte e você vai ver. E nós somos embaixadores desse reino. Falamos no último sermão que nos tornamos criaturas de um novo mundo, uma nova criação. E Deus encheu essa terra de um posto avançado, por assim dizer. Ao invés de ir levando diretamente para a nova terra todos os que se convertem, Ele nos deixou aqui. Ele nos deixa aqui com a missão de contar para os outros sobre o que Ele fez e de chamar os que quiserem para se juntarem a nós. Deus poderia ter organizado de outra maneira, mas foi assim que Ele quis fazer. Ele quis que aqueles que vão sendo convertidos se tornam instrumentos do chamado à conversão. Que aqueles que creem nas boas novas se tornam boca para falar das boas novas. Paulo está dizendo algo maravilhoso. O Senhor tem embaixadores pelo planeta. O Senhor tem embaixadas para todo lado. É o que Paulo está fazendo. E Deus exorta as nações ao arrependimento assim. Olha que interessante. Como que Jesus Cristo fala com as nações? Na boca dos seus ministros, na boca dos seus embaixadores. É assim que Jesus está chamando as nações ao arrependimento e fé.
É assim que Deus vem há 2000 anos reconciliando o mundo consigo mesmo, por meio dos seus embaixadores. Jesus Cristo está reinando no céu. Como que a sua voz se ouve na terra? Não é por meio de sonhos ou visões, não é audivelmente, por meio do próprio Jesus descendo e andando e falando, é por meio dos seus embaixadores. É por meio de nós falarmos a palavra da cruz. Assim como acontece por todo lado no planeta com as embaixadas. O diplomata, ele não fala em nome próprio, ele fala em nome daquele que o enviou. Isso tem consequências para nosso ministério, irmãos. O que prega, por exemplo, o que prega de forma comissionada, oficial no púlpito, como os pastores, a gente está aqui para pregar a mensagem de quem nos enviou. Eu não estou aqui para pregar as minhas próprias ideias ou avançar os meus próprios interesses, mas de quem me comissionou e enviou. O que prega não está fazendo isso para defender os interesses da sua pátria terrena, mas da sua pátria celestial. Às vezes as coisas coincidem e o que é bom para a pátria celestial é bom para a pátria terrena, mas muitas vezes há conflitos entre os interesses das nações. E eu quero que você veja com isso que a pregação ela é essencial para a conversão. É por isso, por exemplo, que nós enviamos missionários. Porque é assim que Deus vai chamar as pessoas das nações ao arrependimento, por meio dos embaixadores. Cristo não vai descer do céu e aparecer lá na aldeia amazônica. Cristo não vai descer do céu e aparecer numa vila nas montanhas do Himalaia, lá no Nepal. Como que a mensagem vai chegar lá? Pela boca dos embaixadores. Pela boca daqueles que receberam e a quem foi confiada a mensagem da reconciliação. É por isso que é tão importante esse negócio de missões, gente. Só assim vai chegar lá. É por isso que nós investimos no preparo, na formação de missionários. É por isso que nós temos seminários teológicos para a formação de pregadores. É por isso que nós separamos gente, preparamos e fazemos parcerias e treinamos gente para ir em lugares difíceis, para comunicar essa mensagem de forma transcultural. Para pessoas que não têm a Bíblia, que não conhecem a história da salvação, para fazermos traduções bíblicas e tudo que está envolvido nisso, porque é assim que a mensagem da reconciliação chega. Cristo escolheu que fosse assim. Foi assim desde o início, quando ele fez com Paulo e tantos outros, que saíram pelo mundo antigo, levando aos gentios essa mesma mensagem. Jesus Cristo andou pela terra, na região de Judeia, Galileia, indo ali até Samaria e pronto. Jesus Cristo não ficou andando, não cruzou o mar Egeu e andou pela Grécia, ou foi à Ásia Menor, ou foi ao continente africano, ou anda pela América. Não. O seu povo faz isso. Os seus embaixadores fazem isso. Você percebe que se esse mundo vai conhecer a verdade da cruz, é com a gente? Claro, na soberania de Deus nos utilizando, mas é com a gente. É assim que Jesus Cristo vai chegar àquele teu familiar que não crê. É assim que Jesus Cristo vai chegar àquele vizinho que não crê, ao colega de trabalho, por meio da boca dos embaixadores. É assim que ele chega. Há um senso, claro, em que os apóstolos, e Paulo em particular, tinham essa comissão, esse chamado apóstolo aos gentios, eles tinham essas funções magníficas, e nós temos hoje, sim, nós temos ministros da palavra ordenados, comissionados, treinados para avançar a mensagem do reino, mas não se limita a nós de forma alguma. Todos nós que somos convertidos, mesmo que não sejamos ministros ordenados da palavra e sacramentos, temos o direito, mais que o direito, a missão de chamar as nações ao arrependimento. É muito interessante, nós vivemos em tempos em que muitas pessoas estão buscando ter a cidadania de outro país. Talvez vários de vocês até tenham, ou estejam no processo, ou sonhem com isso. Ah, que sonho de pegar um passaportezinho de Kiribati e poder mudar para o Pacífico Sul e viver lá tranquilinho. Ou outros querem um passaporte europeu, seja alemão, italiano, português, seja o que for. Muita gente sonha com isso. A ideia é que se você tiver um passaporte de outro país, isso vai abrir portas. Quem sabe você tenha facilidade de viagem, facilidade de trabalho, de emprego em outras nações e assim por diante. E a gente, poxa, acha legal. Agora, imagine que o melhor país do mundo oferece livremente cidadania.
A gente fica desconfiado, fala assim, como assim o melhor país do mundo está dizendo que é só chegar? O melhor país do mundo está dizendo que qualquer pessoa que quiser se tornar parte dele pode. Mesmo que tenha nascido numa nação inimiga, mesmo que tenha um terrível histórico, mesmo que tenha, ao preencher a ficha da cidadania, um monte de coisa errada feita na sua história, pode. E não é só isso. Esse país dá direito aos novos cidadãos de convidarem quem quiser. Mas se eu quiser, posso levar minha família? Pode. E meu vizinho, posso chamar? Pode. Ele é bem encrenca, pode chamar. Certeza? Chama quem quiser. Mas é só vir chegando? É só vir chegando. Se crer, se quiser, pode. É isso que está acontecendo, gente. O Evangelho é a boa notícia de que o reino dos céus está aberto a todo aquele que quiser tornar-se parte dele. Quem quiser. Deus chama para a paz. Deus oferece Jesus Cristo, a sua justiça e o seu sacrifício, para que todo aquele que nele crer se torne parte dessa nova terra. Já pensou num negócio desse? É por isso que chama Evangelho, né? Boa notícia, porque é boa mesmo. Deus nos chama para trabalhar com Ele. Nós somos cooperadores, na qualidade de cooperadores com Ele, é o que Ele diz no verso 6. E é por isso que nós saímos pelo mundo contando para as pessoas sobre isso. É o que Paulo faz no verso 20. Ele roga, ele diz, em nome de Cristo, pois nós rogamos, reconciliem-se com Deus, venham. Talvez muitos dos leitores originais da carta aos Coríntios não fossem cristãos, não fossem gente que de fato crê. E ele fala, hoje é o dia, cara. Vamos! Não basta saber, tem que crer. Paulo no verso 20 roga e implora. Ele está querendo, Deus está disposto, Deus deu seu filho para isso. Que tolice seria negar essa oferta. Entrando pelo capítulo 6, isso fica ainda mais claro. Veja como ele diz, verso 1. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade, te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Não basta ouvir, saber que aconteceu. A salvação é para quem crê. Não basta apenas saber que Jesus Cristo, 2000 anos atrás, morreu numa cruz em Jerusalém e depois ressuscitou ao terceiro dia. Não basta apenas saber a respeito disso. Você tem que receber isso no seu coração, você tem que crer isso. A salvação é para crer. Não basta saber que o soberano, por meio de seus embaixadores, anuncia paz, reconciliação e cidadania. É preciso acreditar e querer. E Paulo volta assim, ele cita aqui no verso 2, Isaías 49, texto que a gente leu mais cedo hoje no culto, que é uma belíssima profecia sobre o Messias. Um texto que fala da humilhação e da exaltação do servo de Deus. A expectativa era que esse Messias viesse e libertasse o povo do Senhor. E agora ele diz, o Messias já veio. O Messias já fez tudo o que precisava. Hoje é o dia de crer. E a pergunta que eu faço para você é a mesma que Paulo fez. Você vai desperdiçar essa oferta? Você vai cuspir na mão estendida para você? Você vai pegar esse passaporte que estão colocando na tua mão e vai jogar no lixo? Você vai pegar essa graça e vai torná-la vã? Ou você vai confiar nos merecimentos do Filho de Deus? Você que está ouvindo aqui, talvez você não seja ainda um cristão. Talvez você até saiba acerca dessas coisas, mas você nunca olhou e disse, é para mim isso. Eu preciso disso. Eu preciso ser reconciliado com Deus. Eu sou pecador e eu sou incapaz de fazer eu mesmo. E eu quero isso que a Bíblia está falando. Eu quero Jesus em meu favor. Eu quero que Ele leve meu pecado. Eu quero me tornar justo. Eu quero a justiça dEle para mim. Eu rogo a vocês, venham. Venham hoje para Cristo. Hoje é o dia da salvação. Você não sabe se você vai ter outra oportunidade. Você não sabe. Hoje é o dia de ouvir e crer. Não daqui a alguns anos, quando você terminar de curtir a vida e falar, chegou a hora de dar aquela assentada, né? Aquela acalmada e vamos levar a vida a sério, já curti minha juventude.
Não daqui a algumas décadas, quando você estiver financeiramente resolvido, tudo bem situado, você fala, agora eu vou me acertar com Deus e morrer. Hoje é o dia da salvação e eu te rogo, venha para Cristo. Ele está sendo oferecido livremente para você no Evangelho hoje. As promessas sobre o Messias já se cumpriram. Ele já veio na cruz, ele já morreu, já pagou o pecado de todo que crer. Só falta crer. E a gente não apenas fala, não apenas ensina, mas a gente repete, a gente insta, a gente insiste, a gente roga às pessoas, venham. E perceba, não se trata da parte fraca de uma batalha, de um conflito pedindo trégua. É a parte forte, é a parte que não tem como perder, oferecendo para você paz. E assumindo ele mesmo os custos da paz. Por que você não vai querer isso? O que te impede de querer? O que te impede de vir? Brasília tem muitas embaixadas estrangeiras. E tem, ainda mais, por assim dizer, embaixadas do reino de Deus, não tem? Do reino eterno. Todos nós somos cooperadores de Deus. E nós andamos no nosso Brasil, mas nós não somos mesmo daqui. Sim, esse país importa e o amamos muito, mas você sabe que não vai durar, não sabe? O Brasil não existia 500 anos atrás. Nem vai existir daqui a 500, se chegar a tanto. Faça qualquer hora o exercício de humildade de pegar os mapas antigos, mapas da América, do mundo, e veja as fronteiras e veja os nomes. Você vai ver nomes que não existem hoje. Você vai ver fronteiras que não fazem o menor sentido em comparação com as atuais. Porque esse mundo ele é transitório mesmo. É só nossa ingenuidade que nos faz pensar que em alguns séculos as fronteiras serão as mesmas, os nomes serão os mesmos, as nações serão as mesmas. Talvez isso que nós chamamos de Brasil tenha se fragmentado em 10 partes, sei lá. Talvez tenhamos sido anexados por outro país, não sei. Sei que hoje, entretanto, você pode se tornar cidadão de um reino que nunca será fragmentado, que nunca será destruído e que vai durar para sempre. Um reino que não terá fim. Você hoje pode se tornar nova criatura em Cristo e, em nome dele, oferecer cidadania a todos os que quiserem. E sabe que legal? Nem precisa deixar de ser brasileiro, é dupla cidadania mesmo. Se você já veio, perceba que Deus te dá o privilégio de convidar os outros. Pode chamar quem você quiser para se tornar parte. Pode chamar. É livre mesmo. Isso é uma igreja. Hoje nós estamos completando o aniversário, temos hoje, não é exatamente hoje o dia, mas estamos comemorando o aniversário da nossa igreja presbiteriana Semear. E nós somos isso, irmãos. Um pequeno grupo de cidadãos de outra terra, que está aqui reunido nesse domingo de manhã, como tem muita gente reunida em muitas outras embaixadas pela cidade afora, pelo país afora, pelo globo todo. Embaixadas que se reúnem em cavernas, embaixadas que se reúnem em lares, embaixadas debaixo de árvore, embaixadas em cadeias, embaixadas em lugares bonitos com ar-condicionado, embaixadas em templos gigantescos para dezenas de milhares de pessoas, embaixadas onde nós que fomos reconciliados cantamos em gratidão a quem fez isso. E a nossa existência é essa, irmãos. Estamos aqui para representar os interesses de um reino que não é deste mundo, mas que funciona neste mundo. E que vai, sim, influenciando as coisas daqui pela nossa presença. Somos sal e luz desse mundo, sim. Mas nós sabemos que não seremos daqui para sempre. E por isso oferecemos o Evangelho a todos. O mesmo Deus que nos chamou segue chamando. O mesmo Jesus que nos salvou segue salvando. Segue reconciliando o mundo consigo mesmo. E eu te rogo, meu caro, hoje é o dia de ser salvo. Venha para a gente. Oremos. Senhor, nós te louvamos por essa mensagem de reconciliação. Nós te louvamos porque o Senhor um dia agiu em nosso favor e fez. Seríamos incapazes, não teríamos como fazê-lo, mas o Senhor o fez. Nós te louvamos porque em Cristo nós nos tornamos justiça de Deus. Nós somos tratados como se nós tivéssemos cumprido toda a lei, em vez de tratados como quebradores da lei. Obrigado, Senhor, pelos inúmeros benefícios que advêm disso.
E, em particular, agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de sermos quem chama os outros. Ajuda-nos, Senhor, a não sermos negligentes para com essa tarefa, mas a espalharmos a mensagem da reconciliação pelo mundo afora. Em nome do Rei oramos. Amém.